Ô, Fiote Cruz Credo. Afinal, Tião Carreiro é a primeira ou é a segunda voz? Você sabe responder essa? Fala, barbanejo de plantão que curte um modão bruto com força, rapaz. Ou você que é um apreciador de voz de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta voz. Então, moçada, no meio de sertanejo, em especial, sempre ouvi falar esse questionamento aí sobre a voz do Tião Carreiro, do Teodoro, do Mato Grosso, do João Mulato, do Zé Mulato, sei o que lá, Mulato, Zé Carreiro, do Marco Reis, Breno Marco Reis, o Marco Reis. Quem não conhece, questionamento se eles são primeira ou segunda voz. Então deu pra ver que esse estilo raiz de cantar gera uma dúvida aí na rapaziada, né? Tem muito músico sertanejo aí que não sabe responder essa pergunta, cara. Muito cara que faz primeira e segunda voz não sabe responder. Mas bom, a gente vai usar como referência o Tião Carreiro, porque é bem conhecido o nome, né? O cara, né? Bem conhecido, né? Quando a gente fala de voz raiz, fala Tião Carreiro, todo mundo sabe quem é, de fato. Então, já vi alguns cantores defender que a primeira voz é a aguda que se destaca. Essa é a primeira voz, pronto, acabou. E a segunda voz é a voz grave que fica no fundo fazendo a sombra. É bom, mas mais pra frente do vídeo eu vou explicar isso. Porque não defendo, eu particularmente, eu não defendo essa teoria de sempre ser a primeira voz aguda e a segunda grave. Eu acho que não é bem assim não, tá? Bom, mas a verdade é que isso não é uma regra. Por exemplo, o Tião Carreiro, o Zé Mulato, esses outros citados, eles quebram essa regra, se for uma regra, né? Se a regra for essa, né? De que a primeira é a aguda e a segunda é a grave, então eles já quebram essa regra, porque eles trazem a segunda voz de uma forma alta e impostada. Alta que eu falo no volume, né? Então ela sobressai mais que a segunda voz porque ela aparece mais, ela tem mais força. Então, na minha opinião, o Tião Carreiro, que é uma voz que aparece mais, ele é a segunda voz e o Pardinho, né, que é o parceiro dele, é a primeira voz. Só que no caso, a primeira voz, ela não tá igual nas músicas que a gente é acostumado a ouvir, né? Que a primeira você ouve claramente, por exemplo, do Bruno Marrone, né? O Bruno faz primeira, nele você consegue ouvir a primeira voz claramente. E a do Marrone a gente quase não escuta, mas o Marrone sabe fazer a segunda voz certinho, tá, gente? Mas fica bem lá no fundo a dele. E a dele é a segunda voz. Só aí no caso do Tião Carreiro e Pardinho é diferente. A primeira voz é apagada, como se fosse Marrone, só que não tanto, né? E a segunda voz sobressai, aparece, né? E as duas juntas ele faz uma coisa muito bonita, mesmo que inverso, né? E esses outros que eu citei acima, né? O Mato Grosso Matias, Zé Mulato, Tião Carreiro Capataz, eles também trabalham a voz dessa forma, né? Algumas duplas aí misturam um pouco, trocam no meio da música ali a primeira com a segunda. Eu fiz até uma brincadeira, gravei um trechinho, postei no Instagram, eu cantando Pagode em Brasília, do Tião Carreiro, que eu começo fazendo a primeira voz alta no volume, ela sobressaindo, né, ela aparecendo, e depois na mesma música eu inverto, né, que eu fiz a primeira e a segunda pra mim mesmo, né, porque eu sou foda, né, tô brincando. E não ficou grande coisa não, mas dá pra entender, sabe? Você vai ver que no início eu tô cantando a primeira voz, aparecendo a primeira voz, e na música, e mais pro meio da música eu troquei. Eu troquei eu coloquei a primeira voz em segundo plano, e a segunda voz apareceu, né? E o empacador, eu boto ele na espora, e as mulher namoradeira, pode vir que nós namora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeira embrulhão. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. Mas o que eu disse também sobre a regra não ser aplicada, a gente tem um grande exemplo aí que é o Tunique Tinoco e Cascatinha e Iana, né? Já era uma situação diferente, né? Por exemplo, Cascatinha e Iana era uma dupla que cantava num grande intervalo de terças. Digamos assim, a Iana cantava numa região mais erudita, né? Era aquela voz... Não sei nem fazer aqui. Tipo assim, os dois não fazia primeira e segunda voz próximos, sabe? Fazia bem distante, que ela fazia uma primeira lá em cima, numa escala, numa região mais erudita, né? Até a forma, tipo, a voz pra fora é mais erudita. E o Cascatinha fazia mais médio, mais grave, né? Ficava aquela voz distante, primeira e segunda voz distante, só que muito bonito. E agora, Tunique Tinoco, cara, já é umas vozes mais próximas, né? Porque o estilo de cantar lembra muito Folia de Reis, cara. Lembra muito o estilo quando meu avô cantava.
Meu avô não era cantor, né? Mas ele gostava muito de cantar, brincando, né? Quando eu juntava ele e minha avó cantando, né? Inclusive eu perdi meu avô, cara, tem mais ou menos 3 meses e já mexe com a gente, porque Viajando via pra chegar em Ouro. E agora, saindo um pouco do sertanejo raiz, né? Vamos falar um pouquinho do sertanejo dos anos 90, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do sertanejo dos anos 90, que é João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo. E, por exemplo, a dupla Zezé de Camargo, é notável que o Luciano, em muitas músicas, ele canta mais agudo que o Zezé. Se você prestar atenção, tem muita música que ele faz mais agudo que o Zezé. Agora, assim, as que eu ouvi o Luciano fazer primeira voz, eu achei ele muito afinado, consegue cantar mais agudo que o Zezé, na verdade. Hoje em dia, né? Antigamente eu não sei, né? Antigamente o Zezé cantava absurdamente, né? Subia lá em cima. Mas que eu vejo que o Luciano, ele, apesar de conseguir cantar numa região muito alta, mas eu não acho o timbre dele tão bonito quanto o Zezé tinha. Um timbre bonito, quanto o Edson, do Edson e Hudson, consegue cantar muito agudo e tem o Chororó, né? Os caras têm uma voz muito aguda e conseguem ter um timbre bonito. Eu não acho o timbre do Luciano tão bonito, mas acho que ele canta demais e atende, consegue dar conta do recado. Bom, mas pra um cara que aprendeu a cantar na marra, igual a gente vê no filme, né? Não sei se foi bem assim na realidade, mas é um cara que ele faz uma segunda fenomenal, né? Ele aprendeu, fez o dever de casa direitinho com o Zezé, né? E agora uma segunda voz, cara, porque assim, pra mim, um dos melhores segundeiros até hoje que eu gosto, que eu admiro, é o do João Paulo Daniel, só que não tá mais aqui, mas é um cara que quem é do meio sertanejo conhece, quem canta vai entender o que eu tô falando. Ele é um dos melhores segundeiros que dos anos 90 já teve. Tem uma segunda voz muito boa, bonita, é trabalhada, desenhada do agudo ao grave, então é muito bonito. E outra dupla que tem um segundeiro muito foda, cara, que eu gosto demais, é o Santiago, do Guilherme Santiago, que eu acho que ele faz uma segunda voz fenomenal, trabalha bastante o desenho da segunda voz, né? Tanto do agudo ao grave, e desenha, faz terça, faz segunda, faz quinta. Inclusive, eu acho a segunda do Santiago, eu acho muito difícil de reproduzir, de fazer. Consigo fazer direito. E outro cara segundeiro que eu admiro ele como segundeiro e como primeiro é o Marcos Bellucci. E é um cara que ele tem um carisma, ele tem um carinho muito foda com os fãs. Você vê na live, né, cara? Os caras, o respeito que eles têm na live deles, ele começa bem e termina melhor ainda, né? Porque tem músico aí que faz live aí, começa bem demais e termina um lixo, termina sem voz, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam no canal e tudo de bom, um abraço e valeu, velho.